Olá, eu sou o Urian Carneiro e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem esse tapete de gatinho. Ele é tecido em bordado russo, ou também conhecido como punch needle, e ele é uma peça do projeto Para Tecer Juntos. Esse é um projeto que já está aí no seu segundo mês. No primeiro mês do projeto nós fizemos juntos uma almofada, a almofada Gigi, que foi inspirada então no amigurumi da girafinha Gigi, que foi um projeto do Vamos Criar Juntos. Nesse projeto vocês me ajudaram a tomar todas as decisões lá no Instagram da Fios Pinguim. Então primeiro a gente decidiu que seria uma girafinha, que seriam nessas cores, nesse formato, nesse tamanho. E no projeto Para Tecer Juntos nós aplicamos então a estampa dessa girafinha aqui na nossa almofada. E aí no segundo mês do nosso projeto Para Tecer Juntos a gente se inspirou no gatinho Frederico e teceu aqui então o nosso tapetinho de gatinho. Vale lembrar que nós utilizamos então os fios para tecer, que é o fio que dá o nome para o nosso projeto, Para Tecer Juntos. E eu quero convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais, Urian Carneiro e Fios Pinguim. Lá no Instagram também tem bastante conteúdo para vocês. E então, sem mais enrolações, vamos ao passo a passo. Para esse nosso trabalho, nós vamos estar utilizando então a talagarça média. Vamos precisar também aqui de um bastidor, né? Ou no meu caso aqui eu estou usando um chassi, que é essa armação, né, de quadro. Mas vocês podem fazer da maneira que vocês preferirem. Vou trabalhar também com uma agulha de punch needle tamanho média, que fica bem legal para esse trabalho, né? Eu sempre falo que tem que ter um casamento perfeito entre a agulha, tecido e o fio que vai ser utilizado. E pro fio nós vamos utilizar o para tecer, que é o fio que dá o nome para o nosso projeto, né? Então esse casamento tá super certo, ó, o fio para tecer com a agulha média e a talagarça média. Eu andei fazendo aqui alguns testes antes para mostrar para vocês, né, quando a gente escolhe o fio e o tecido e a agulha, a gente precisa ainda fazer um teste sobre os pontos que a gente vai utilizar. No caso do nosso tapete, nós vamos utilizar para o lado direito do tapete o ponto relevo, que é onde ficam as laçadinhas daqui, né, fazendo esse relevo. Então eu precisei saber aqui, fazer um teste com esse fio, agulha e tecido, para saber quantos pontos eu colocaria a cada intervalo. Então eu comecei fazendo um teste aqui, colocando um ponto e pulando um ponto vazado, né? Um cheio, um vazado, um cheio, um vazado, e deixando aqui no meio uma carreirinha não trabalhada. Aí um cheio, um vazado, uma carreira não trabalhada. E dessa maneira ele ficou muito espaçado. Então pode ver que fica muito vazado o trabalho aqui. Aí eu caminhei para um segundo teste, colocando todos os pontos preenchidos e todas as carreiras preenchidas, né? Sem dar intervalo nem de ponto nem de carreira. Ele formou essa trama aqui que eu achei que ficou muito cheia. Ele vai estrangular um pouco o trabalho, então era muito. Aí eu caminhei para um outro teste aqui que eu trabalhei todos os pontinhos trabalhados, mas deixando uma carreira de intervalo sem trabalhar. Todos os pontos e uma carreira sem trabalhar. Gostei, mas ainda achei que ficou meio vazado demais. Tá vendo, ó? Para o tapete ele ia acabar aparecendo, né, lá dentro o espaço não trabalhado. E aí o último teste que eu fiz, que foi o que eu mais gostei, foi trabalhar um ponto sim e um ponto não. Ir pulando um buraquinho, né, sem trabalhar, mas preenchendo todas as carreiras. E aí eu achei que o resultado ficou bom. Ele preenche bem, dá o relevo que a gente precisa, não aparece o fundo, né, do trabalho aqui sem trabalhar e não fica muito estrangulado. Então é dessa maneira que a gente vai trabalhar o nosso tapetinho com essa talagarça, esse fio e essa agulha. Trabalhando um ponto sim, um ponto não, pulando, né, um ponto, mas preenchendo todas as carreiras, que aí acho que vai ficar um tapete bem preenchido, bem legal. Então além do tecido, do bastidor ou chassi, a agulha e os fios, né, aqui eu separei essas cores de fios pra gente trabalhar, essas 3 cores para fazer o rostinho do gatinho, esse tom rosado para fazer a bochechinha dele e o preto para preencher os olhos e detalhes. Além disso, nós vamos precisar também de uma caneta, né, para riscar o desenho no nosso trabalho. Eu estou usando essa daqui que não é termosensível, porque na talagarça ela precisa de uma ponta um pouco mais grossa, né, para preencher bem. E o de risco não vai aparecer, então não tem problema, tá? Vamos precisar, é claro, da nossa tesourinha de apoio sempre. Para as finalizações, vamos usar a cola branca e a cola de silicone, que é uma cola bem boa para fazer os acabamentos também. E um pedaço de tecido para fazer o fundo, né, o avesso do nosso trabalho, só para dar aquele acabamento final mesmo.
Aqui nós vamos começar a fazer o risco do nosso desenho. Então eu imprimi o meu desenho numa folha A3 e vocês podem imprimir ele no tamanho da preferência de vocês. Coloque embaixo da talagarça e passo o desenho à caneta. Depois disso nós vamos fazer um recorte, né? Retirando o excesso do tecido ali, deixando uma borda de segurança, mas sem muito excesso para não te atrapalhar. Em seguida eu vou prender o meu trabalho ali, o meu tecido no bastidor, no meu caso aqui num chassi, né, mas pode estar utilizando um bastidor também. Observe que o desenho não cabe inteiro, não tem problema. Vou prender primeiro um lado, vou tecer esse lado que está disponível, depois eu tiro e prendo ele novamente no outro lado, né, para poder tecer o trabalho inteirinho. Prontinho, aqui já estamos prontos para começar a tecer. E agora, o segredo vai ser a gente fazer primeiro a meada, né, transformar essa meada num novelo. A gente precisa dessa meada num formatinho de novelo, assim, para poder tecer. Então, vou começar fazendo o quê? Tirando essa etiqueta. E aí eu vou abrir a minha meada. Então, eu desfaço ela, ó, abro literalmente ela aqui, ó. Abro bem a trama dela, ó. Pronto, está abertinha. E aí, vou transformar isso aqui num novelo. Ela vem presa sempre aqui numa extremidade. Eu vou vir com a minha tesoura aqui e vou cortar esse fiozinho. Então eu vou pegar uma das pontinhas aqui e vou vir enrolando, transformando ele num novelinho. E aí, com paciência, aqui com calma, a gente vai transformar isso aqui num novelo. Então vem enrolando. Você pode transformar ele num grande novelo ou tirar uma medida suficiente e depois transformar ela em meada novamente, como você preferir. Então vem enrolando, enrolando, até transformar isso aqui num novelo. Você pode estar utilizando aqui para auxiliar também a ajuda de uma pessoa que pode segurar aqui com as mãos essa meada aberta, assim, e você vem aqui no outro lado e vem enrolando, vem fazendo um novelinho. Isso facilita bastante. Uma outra alternativa é colocar essa meada assim no meio dos joelhos e sentadinho mesmo você vem também, você mesmo vem enrolando, transformando num novelo. E uma outra alternativa é usar aqueles enoveladores com o apoio de uma meadeira, que aí facilita bastante o processo, né? Coloca ali e transforma ele nesses novelinhos assim. Facilita bastante, obviamente, mas quem não tem o enovelador em casa, ó, pode fazer com a mão mesmo, não tem segredo. É só ter um pouquinho mais de paciência, né? E ir fazendo o seu novelinho. Então eu vou adiantar essa parte do trabalho e volto para trazer as dicas aqui do bordado. Então nós vamos começar a fazer nosso bordado. E aqui para o nosso tapetinho, nós vamos usar o lado do relevo, né? Deixa eu pegar minha amostra aqui, ó. Então, o lado das laçadas vai ser o nosso lado direito, né? O lado do ponto relevo vai ser o lado direito. Então, nós vamos bordar pelo lado avesso. Esse lado, né, eu fiz o desenho aqui, onde vocês estão enxergando o desenho, é o lado avesso. O lado direito é o lado que vai aparecer aqui atrás do nosso bastidor. Então, o meu primeiro ponto, eu deixo essa sobrinha do fio aqui para o lado do avesso. Então, dou uma ajustadinha aqui e eu vou começar fazendo primeiro um contorno na minha peça. Então, eu vou começar por esse lado aqui. Essa bordinha aqui eu já estou considerando que eu vou tirar ela depois, mas eu tento pegar o máximo possível dela aqui, né, para perder o menos possível. Então, eu entro aqui, colocando o meu primeiro ponto e, ó, essa sobrinha do fio, ela vai ficar aqui pro lado do avesso mesmo. E esse é o nosso lado avesso, então eu deixo ela ali mesmo. A dica é trabalhar com o fio sempre soltinho aqui, ó. Fio bem soltinho, porque se o fio estiver segurando no novelo, o ponto vai escapar. Então o fio tem que estar sempre com uma sobrinha, ó. Você pode vir até com a mão aqui e soltar um pouco do fio, deixa ele ali em espera do ladinho e vai tecendo o bordado, tá? Então vou erguer aqui meu bastidor, com o fio sempre soltinho, e vou tecer conforme eu tinha orientado, né? Então vai ser todos os pontinhos, um pontinho sim e um pontinho não. Então, pulo um pontinho e vou no próximo. Pulo um pontinho, vou no próximo. Com a agulha até o final sempre, ó. Pulo um pontinho e vou no próximo. Agulha até o final. E vou trabalhando assim. Com calma, com paciência. E cuidando para colocar todos os pontinhos, ó. Pontinho sim, um pontinho não, mas até o fundo da minha agulha. E vai cuidando para direcionar a agulha sempre com o bisel da agulha, né, com essa faca corte da agulha,
virado para frente, ó. Sempre na direção para onde o meu ponto vai trabalhar. Sempre naquela direção. Ó, deu um probleminha ali, pulou um ponto, tira ele aqui, ajusta o fio e volta nele novamente. Ó, o lado avesso vem fazendo esse desenho aqui, ó. E aí, quando for fazer uma troca de cor, por exemplo, a gente precisa deixar o fiozinho do arremate aqui para o nosso lado avesso, como tá aqui o fiozinho do começo do trabalho. Então, lá por trás, lá pro lado direito, eu seguro o meu fio aqui da agulha e puxo a agulha para cima, ó. Aqui dá uma ajustadinha para a laçada ficar do mesmo tamanho, aqui está. E aí eu posso cortar o meu fio aqui, ó, deixando essa sobrinha do fio para cima. Os arremates ficam todos pro lado avesso do trabalho. Então aqui temos um comecinho do trabalho, a gente já começa a ver o desenho. Depois, conforme a gente for preenchendo, esse contorno vai se ajeitar, aqui bem bonitinho, vou mostrar para vocês. Então agora o que eu vou fazer é trabalhar os demais desenhos, né? Então, o que mais que nós temos de preto aqui tem o olhinho. Então eu vou trabalhar o olhinho e eu vou começar pela parte branca do olho, que é esse pinguinho aqui do meio. Então preencho a parte do branco, depois venho e preencho a parte do preto. Daí venho aqui, preencho o narizinho, a boquinha e os bigodes dele, que são todos em preto. E sigo trabalhando assim, tá? Eu vou dar uma adiantada no meu trabalho aqui e daí volto daqui a pouco para mostrar um pouco mais para vocês. E aí depois de ter feito todo o bordado, ó, observe que eu deixei os arremates todos para esse lado aqui do avesso, porque o nosso lado direito vai ser o lado do relevo. Vou tirar ele aqui do meu bastidor. Pronto, já tirei aqui o meu chassi, né? Não é um bastidão, é um chassi. E aqui está. Agora a gente observa assim, ó, que alguns detalhes não estão legais. Então a gente vai fazer um arrematezinho, um acabamento, com a ajuda da tesoura, aqui com a ponta da tesoura. Então, por exemplo, essa alcinha aqui que ficou maior, mais compridinha, eu venho aqui com um jeitinho com a ponta da tesoura e direciono ela ali para baixo, para ela ficar na altura correta. Ó, com a ajuda da ponta da tesoura eu ajeito ela. Tem mais uma alcinha comprida, eu ajudo ali, coloco ela no lugar. Aqui tem outra. E vai fazer isso em todas as alcinhas que estiverem assim, ó. Na parte dos contornos, por exemplo, aqui no bigodinho, ó, a gente vem com a mão e ajuda direcionando, ó, a laçadinha preta para o lado de cá, a laçadinha marrom para o lado de lá. Então a gente coloca as laçadas no lugar delas para que o desenho se forme, ó, com a ajuda da ponta da tesoura, tá vendo? Essa laçadinha marrom para lá, essa laçadinha preta mais para cá. E assim por diante. Essa preta pra cá, marrom pra lá. E vai fazendo assim em todos os detalhezinhos, ó.
E aqui está, quando já tiver com os arremates prontinhos, aí nós vamos fazer um acabamento aqui atrás, no avesso. Nós vamos passar aqui agora uma camada de cola branca, essa cola escolar mesmo, bem em cima do nosso trabalho. E aí nós vamos cortar só o excesso dessas pontinhas aqui, ó, sem puxar, deixa ali 1 centímetro mais ou menos. E corta esses excessos de pontinhas. Pronto, agora vamos aplicar a nossa cola. E aí para isso eu vou ter a ajuda aqui de um pincel para espalhar essa cola. Então, ó, sem segredo. Se você preferir, dá para diluir ela com um pouquinho de água. Eu aqui vou aplicar ela direto, pura mesmo, porque não tem problema, tá? Ele vai ajudar a secar mais rápido, inclusive. Aplicou a colinha ali e ajuda com o pincel. Espalha bem por todo o trabalho. Então vai aplicar por toda a peça aqui, inclusive nas bordinhas. Deixe secar algumas horas, ou se a região for muito úmida, deixe secar de um dia para o outro. Se precisar, aplica mais uma camada de cola e aí depois vamos para o próximo passo. E agora que o nosso trabalho já está seco, ó, o avesso dele fica bem sequinho aqui, nós vamos recortar o excesso do tecido da talagarça. Vou deixar aqui, ó, um dedo e meio de distância mais ou menos, e vou recortar esse excesso aqui em volta. Pronto, já tirei o excesso do tecido. Agora vou vir aqui no avesso e vou fazer uns picotezinhos assim, ó, nas partes das quinas aqui, ó. Cuidando para não pegar o meu tecido lá embaixo, tá? E esse tecido aqui, a sobra, nós vamos colar aqui no avesso. Então, nos lugares que eu sentir necessidade, vem e faz mais um piquezinho aqui, ó, com cuidado para não pegar o tecido, porque aí nós vamos dobrar e vamos colar essa sobra do tecido lá para trás, ó. Aqui, então, aqui vai vir um piquezinho. Se precisar, pode tirar o excesso aqui, ó. Ele vai dobrar aqui. Fazer um piquezinho aqui. Vai achando o lugarzinho aí para que é necessário fazer os cortezinhos. Aqui nós vamos fazer essa dobrinha aqui e colar aqui no avesso. Aqui já está bom. Agora nós vamos pegar a cola de silicone. Alguém preferir pode usar cola quente também. E a gente vai aplicar então aqui nessa partezinha da tela, né, do tecido aqui, onde vamos fazer o acabamento. Então eu vou passar a cola aqui e dobrar ela para dentro. Só vou fazer mais um piquezinho aqui. Aí eu consigo dobrar melhor. Isso. Se precisar, pode vir com a ajuda de um alfinete para deixar o tecido no lugar aqui. Só para ele não ficar fugindo. Prontinho, agora eu deixo secar aqui essa parte do acabamento. E aí daqui a pouco eu volto para tirar os alfinetes e fazer a última parte do acabamento aqui do avesso do trabalho. E aí, enquanto nossa peça vai secando, nós vamos fazer aqui, adiantar o trabalho do tecido que nós vamos aplicar atrás, aqui no avesso do trabalho. No meu caso aqui eu vou usar um feltro, mas vocês podem usar o tecido da preferência de vocês, tá? Então nós vamos fazer primeiro aqui um desenho, né? Um recorte do desenho do formato. Eu vou marcar aqui com uma canetinha mesmo. Ó, vou posicionar bem onde eu vou querer o meu recorte. Mais ou menos aqui assim. E faço um desenho aqui com a minha canetinha mesmo. Agora venho aqui com a minha tesoura e recorto. Pronto, aqui está. Agora eu vou medir aqui na minha peça, né? Ó,
Dá uma experimentada, vê onde está em excesso. Se precisar, faz um recorte. Eu vou tirar um pouquinho aqui desse lado da orelhinha. Vou tirar um pouquinho de volta de tudo, na verdade, que eu achei que ele ficou um pouquinho grande. Pronto, aqui tá um tamanho bem legal já. Agora o que eu vou fazer, vou tirar meus alfinetes. Vou posicionar meu feltro aqui, dar mais uma conferidinha. Tá ótimo aqui, ó, é só para fazer um acabamento mesmo na nossa peça. Vou aplicar mais uma vez a minha cola de silicone aqui, agora em toda a minha peça. Pega bem as bordinhas. Passo bem a cola em toda a peça aqui no avesso. Escolhe o lado do feltro que você quer utilizar, eu vou tirar esse lado aqui. E posiciona a nossa peça aqui em cima. Prontinho, agora é só esperar secar e já está pronto. Se você preferir, você pode também aqui nessa parte do feltro aplicar um antiderrapante, né? Vocês encontram nos armarinhos para comprar. E se não, nossa peça já está prontinha. E você pode também replicar esse mesmo desenho num tamanho maior. Se precisar, pode vir aqui mais uma vez e ajeitar os pontinhos, como eu ensinei ali, né, com a ponta da tesoura, aqui para deixar bem bonitinho, ó. Realçar os contornos. E como eu estava falando, você pode replicar esse mesmo desenho num tamanho maior. Basta imprimir o desenho numa folha maior, que você consegue fazer esse padrãozinho em outros tamanhos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo e até a próxima!